Estou aqui em Porto Alegre e aqui nessa casa funciona uma das 150 estações homologadas pelo SETLIG. Essa casa é do professor Osmar Inácio da Silva, que é um dos grandes pesquisadores de ufologia aqui do Rio Grande do Sul. Vê se ele está em casa. As primeiras pesquisas nessa área de vida inteligente extraterrestre juntou-se com as pesquisas espaciais. Isso, naturalmente, dentro da NASA. Exatamente. É aqui mesmo. O Congresso americano deixou de votar verbas para o funcionamento do programa, então se desvinculou, aí que nasceu a SET, se desvinculou da NASA para uma instituição científica privada, juntou cientistas do mundo todo e criaram o SET. E hoje é um dos institutos de pesquisa mais importantes do mundo. Exatamente. Um dos projetos é o Projeto Argus, que é montar 5.000 estações no mundo inteiro. E são estações, até certo ponto, independentes. Então o senhor tem uma antena aqui instalada. O circuito é assim, uma antena que apanha o sinal, propriamente dito. Esse sinal, cada estação, ela tem um campo, um espectro próprio. A minha, no caso, 1420 MHz, é o que eu escolhi. Que é um espectro que o sinal ele vem mais puro, certo. Sofre menos interferência até chegar à Terra. Se recebe muitos sinais, alguns importantes, outros não. O sinal que nos interessa realmente para a D7LIG, que é um sinal que é emitido por equipamentos eletrônicos advindo de civilizações extraterrestres. No Brasil, tem mais algumas estações, e o senhor tem alguma informação se essas estações tiveram algum contato, algum sinal extraterrestre captado? Não. A minha é a estação única, certo, no Brasil. E no mundo todo, no momento, são só 150. O programa Argus continua Continua nativo. Com aquela meta de 5.000 estações. Entretanto, nós somos só 150 por enquanto. Captando sinais. Agora, até agora, sinal assim que você possa dizer, olha, veio um sinal exatamente lá da região tal, assim, emitido por um extraterrestre, lamentavelmente não. E esse som parece um extraterrestre tomando um banho, né? Resta saber se tem água. Estou aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, mais precisamente na praia de Tramandaí, indo em direção à praia de Cidreira. Eu estou atrás do portal dimensional que dizem que fica exatamente entre essas duas praias. O senhor tem pesquisado bastante o litoral norte, né? Cidreira, Tramandaí, as praias aqui do Rio Grande do Sul. E teve um caso que o senhor aprofundou bastante, que é o caso do senhor Jorge. Eu fui procurado pelo seu Jorge, há cerca de uns 7 anos atrás, mais ou menos, e ele me expôs uma série de situações, e eu, a partir daí, levei a minha equipe e nós começamos a pesquisar, ver o que poderia existir. Contava que ali havia uma divisória entre Tramandaí e Cidreira, de entrada de estivadores que vinha pelo mar.
formava uma fronteira ali, exatamente em cima da lagoa da Fortaleza. O disco voador vinha, apanhava areia, e aí tinham dejetos da descarga dos motores dos discos voadores ali, que formava pedras. Eles viam, então, essas naves vindo do mar em direção a essa lagoa, né? Vi, durante vários anos. Um pescador que desde criança mantém contatos com seres extraterrestres, além de colecionar impressionantes histórias da imensidão de uma lagoa, uma porção de água usada para abastecer estranhas naves que deixam resíduos no formato de rochas misteriosas. O senhor vinha pescar muito aqui, né, seu Jorge? E aqui na Lagoa da Fortaleza, daquela direção do mar, é que o senhor vê as naves vindo, né? Exatamente. Vamos dizer assim, eu era jovem, né? Sim. Naquela época, aí, em torno de 35, 40 anos atrás. E aí a gente via à noite essas luzes. Ficava pairando no mar, aí ela perdia a luminosidade, ficava prateada, até ficar escura, e dela saíam pequenas luzes. Eu andava com o barco bem devagarinho e bateu em algo que ringiu. E essa pedra, ao andar o barco ali, ela quase aflorava o nível da água. Dava a impressão que eu tivesse batido em algo, um ferro que está ringindo debaixo do barco. Botei a garateia, né, que é a âncora, e a gente, como era baixo, desceu. Quando o rapaz desceu, ele disse o seguinte: isso aqui, ó, é um troço, mas se é coisa enferrujada. Então, pedi para os bombeiros da cidade de Tramandaí que pudesse mergulhar e ver que tipo de pedra aquela ali, se pudesse colher material ali. Isso foi feito. Foi feito. E uma das informações é que aquela pedra não era de origem dali, ela teria sido colocada ali. Seria mesmo possível que a estranha pedra de liga metálica encontrada no fundo da Lagoa da Fortaleza tenha vindo de outra região do planeta ou possua alguma origem extraterrestre? Algumas histórias de pescador deixam o campo da imaginação para aterrissarem no mundo real, ou simplesmente cruzarem um portal entre a Terra e uma outra dimensão. Houve outras testemunhas, outros pescadores que corroboraram esses avistamentos do seu Jorge lá? Sim, eu cheguei a entrevistar outras pessoas lá também. Não é que eram pescadores que pertencem à Associação dos Pescadores, cujo presidente é o Jorge. Falam, inclusive, que poderia ser um portal, né? Que eu ouvi deles esse termo, portal. Que a nave surge do nada, né? Ela vinha do mar, sempre entrava do mar adentro, exatamente pelo portal, e ali eles desciam. O astrônomo amador Anderson Massi não podia imaginar o que estava prestes a ver ao revisitar o cenário dos seus tempos de pescador na Barra de Tramandaí. Eu comecei, aos 15 anos, a me apaixonar pela astronomia.
E tu teve alguma experiência com fenômeno que te chamou a atenção? Tive. Nessa época? Tive. 2014, outubro de 2014. A minha esposa Rosana estava vindo de São Paulo e eu aproveitei para tirar umas férias de 20 dias aqui. Ela não conhecia a entrada do Boto aqui na lagoa. Então ela estava encantada com tudo aquilo, a gente estava distraído, tomando, né, curtindo o momento, né? E aí, naquele momento, a gente estava observando, ela olhou para um lado e me chamou a atenção que bem aqui, ó, né, nesse ponto aqui, nessa fatia do céu, estava acontecendo algo diferente, né? Na primeira olhada, assim, a gente via parecer que tinha um contrail de avião, né? Um traçado de avião comercial normal. Só que não, começaram a se formar círculos no céu. Olha a curva que ele está fazendo acentuada, né? O objeto se deslocava em alta velocidade, fazendo curvas perfeitas. Ah, tá curvando de novo. Está em cima do oceano, em cima dos barcos lá, nos navios de transporte de petróleo. Nenhuma aeronave, nem militar, poderia estar fazendo aquele tipo de curva acentuada ali. Sim. E o interessante é que depois que aconteceu, toda a região onde foi feito o traçado foi dissipando e foi nebulando o céu. Como deixado por um avião a jato, um contrail, né? Um termo técnico, né? Só que a gente não enxergava o que tinha na frente daquele contrail. Normalmente, quando um avião se desloca no ar, a gente pode observar o avião na frente. Sim. Mesmo na altitude que estava, seria visível se fosse um avião. O que tinha na frente do contrail era alguma coisa alongada, mas que não tinha um formato clássico de avião. Seu Jorge, quando é que o senhor teve o seu primeiro contato com o fenômeno ufológico? Foi no ano de 1950, tinha 7 anos de idade. Na minha casa, eu deparei com um objeto que eu não conhecia e dele saíram 3 seres pequenos, de baixa estatura, e essas pessoas me chamavam com aqueles 3 dedos assim, chamando. E eu entrei em pânico. Sim. E comecei a gritar pela minha mãe, socorro. A minha mãe pensou que eu estava ficando louco, porque ela não via nada, e gritou para minha avó. E a minha avó veio correndo, disse, ó, tá dando uma coisa no Jorginho. De repente, sumiram. Aí eu me abracei na minha mãe chorando, graças a Deus, era só o que eu dizia. Seu Jorge, que tesouros o senhor encontrou aqui, que o senhor trouxe? Alguma coisa eu trouxe aqui. Olha, essa é uma das coisas mais raras que a gente encontrou, só que é dentro d'água. Quando se quebra ela, que sai da água, isso aqui sai brilhando. Pode ver que ele ofusca um pouquinho, só que depois ele enferruja. Então essa pedra que, segundo constataram, não era da lagoa. O que era essa pedra? Da onde seria uma descarga, produto de uma descarga dos discos que ali desciam para acolher areia, que teria areias especiais ali, que eles desciam ali para pegar areia e coisa e tal. Existem avistamentos noturnos que deixaram vestígios na praia.
Muitos disseram é chuva de meteoro e tudo mais, né? Mas foi encontrado, inclusive, resíduos que parecem pedra e que foram encontrados na areia da praia. Inclusive, eu tenho uma dessas aí. Quais eram as características dessa pedra? Primeira olhada nela, a minha impressão como astrônomo, porque eu já tinha visto meteorito, Sim. era um pedaço de meteorito. Aí, só que o meteorito, a densidade dele é muito alta, ele é pesado. Quando eu peguei ela na mão, era leve, parecia uma esponja. Aquela pedra pomes que tem, que é uma pedra toda furadinha, só que com característica metálica. Parece titânio. Eu passei uma serra para tentar cortar um pedaço para mandar para o Rio de Janeiro para análise, e eu não consegui tirar nenhum pedaço dele. Tem um cheiro de ferrugem. Um cheiro de ferrugem. E isso o senhor encontrou aqui na lagoa? Dentro d'água. Seu Jorge, o senhor relaciona isso aqui com os avistamentos que o senhor tem aqui na lagoa? Mas certamente, nesse local, eu imagino que seja um portal. Né? Esse portal é que os objetos entrem por ali. Por que eles vêm aqui? Por que eles posam na areia? Será que a nossa areia não é um combustível? Sim. Será que eles não estão fazendo alguma troca? Só Deus sabe, né? Isso aí que a gente veio tentar descobrir. Eu tenho um conhecido que também achou na margem da lagoa um tesouro também. Duas estranhas pedras encontradas uma de cada lado da fronteira dimensional e uma terceira vinda direto do espaço. 3 objetos que podem estar relacionados aos incríveis fenômenos ufológicos da Lagoa da Fortaleza. Linomar, onde é que tu encontrou essa pedra aí que tu trouxe? Bom, essa pedra eu encontrei ela na costa da nossa lagoa aqui em Cidreira. Eu trabalho com obra. E um certo dia eu cheguei na obra, tinha um cachorro morto dentro da minha obra. Sim. Pá, vou enterrar esse cachorro, muita raizeira. Eu digo, não, estou próximo à lagoa, vou enterrar lá na beira da lagoa, que lá é fácil de abrir o buraco, vou enterrar lá. Levei o cachorro lá, dei a primeira cava de pá, tranquilo. Quando dei a segunda cava de pá, assim, a pá bateu na hora, fez um barulho, como se fosse ferro no ferro. Eu baixei, tirei do buraco, notei já um peso diferente, larguei de um lado, enterrei o cachorro, peguei e fui embora. Deixei durante 4 anos aproximadamente, no meio da minha ferramenta, mesmo? guardado dentro de um armário, e sem saber o que era. Sim. Até que um dia eu estou na frente da televisão e, meteoro caiu em São Paulo, na piscina, e chamou a atenção aquele assunto, e eu olho para a televisão e noto a semelhança entre o que caiu em São Paulo dentro de uma piscina e o que eu tinha dentro do armário, por não saber o que era. Não estava usando nem para peso de papel. Nem para peso de papel. Tá bom. Tá. Pego a pedra, Sim. depois que vejo a reportagem, olho a semelhança dela e mando para análise. Né? PUC em Porto Alegre. Certo. Chegando lá, eles me tiraram a lasca da pedra, Sim. fizeram a análise. Deixa eu ver isso. Nossa, cara, é pesado. Não, é mesmo, fora do hein? normal. Ela é mais pesada que o próprio concreto. É muito, muito, muito diferente de qualquer coisa que a gente vê por aqui. E o legal também é que o cachorrinho ganhou um enterro extraterrestre, né? Eu agradeço ao cachorro, né? É isso aí. Lamento a morte dele, mas... A primeira análise mineralógica apontou algumas características de um material cósmico
Porém, a ausência de uma concentração expressiva de níquel descartou a hipótese da rocha encontrada pelo pedreiro Lindomar se tratar de um meteorito. De qualquer forma, uma nova análise química ainda pode mudar essa história e reclassificar o objeto como sendo de origem extraterrestre. Seu Jorge, eu sei que pescador tem sempre muito boas histórias para contar, né? Tem alguma em especial que aconteceu aqui na Lagoa da Fortaleza? Tem uma de cinema. Ah, é? Tá? Uma ocasião a gente estava recolhendo as redes, eu e o parceiro de pesca, e de repente eu disse para ele assim, é hoje que eu vou andar. E aí o rapaz se desesperou. Nesse momento, assim, cerca de poucos segundos, vamos dizer que o barco estava em sua direção, ele levantou na vertical, levando o cômoro de areia todo para o céu. Ele sugou aquela areia e ficou chovendo areia por um tempo. Foi muito bonito no ângulo que ele subiu, né? Deu para visualizar por baixo. E ele subiu aquele... Totalmente. Ele fez aquele... Um foguete, assim. Um risco. Resolvi colocar meus pés nas dunas que dividem as praias de Cidreira e Tramandaí, um lugar exato que muitos consideram ser um portal dimensional. Enquanto o professor Osmar busca inteligência alienígena gravando sons do espaço e o astrônomo amador Anderson Massi aponta seu telescópio para as estrelas, o pescador Jorge Guglieri navega nas águas silenciosas da Lagoa da Fortaleza, recolhendo pedras que podem ser as primeiras evidências de vida extraterrestre. Eu fui presenteado pelo seu Jorge com um possível fragmento de uma nave extraterrestre. E eu tô levando para análise.